Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão sobre o IVA. Vamos falar sobre as transmissões intracomunitárias de bens. Como é que se declaram em termos da declaração periódica do IVA, bem como da denominada declaração recapitulativa do IVA. Vamos ver todo o processo, vamos fazer também uma análise das regras de localização destas mesmas operações. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Para consultar a oferta formativa da Certform, podemos no site certform.pt, temos acesso ao calendário de formação. As datas de início dos próximos cursos estão assim disponíveis no site da Certform. Para conhecer detalhadamente os programas de formação em e-learning e live streaming, vai poder ter acesso a todos os cursos disponibilizados na forma e-learning, ou seja, com sessões assíncronas, sessões a partir da plataforma e-learning da Certform, cursos que podem ser realizados a partir de qualquer parte do mundo. Fazendo a inscrição numa formação e-learning, tem imediatamente acesso à plataforma de e-learning da Certform e pode começar o seu percurso formativo. Quanto ao live streaming, os cursos têm uma data de início porque são formações ministradas em tempo real, aquilo a que se denomina as sessões síncronas. Pode então consultar as datas de início dos cursos e, tendo quaisquer questões que queira colocar à Certform Escola de Formação Prática, poderá fazê-lo através do geral@certform.pt ou dos contactos que estão associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Hoje vamos falar sobre transmissões intracomunitárias de bens. Uma transmissão intracomunitária de bens, ela é caracterizada da seguinte forma: são bens que saem de um Estado-membro da União Europeia para outro Estado-membro da União Europeia. Se uma empresa portuguesa vender mercadorias a uma empresa, por exemplo, de Espanha, na perspectiva da empresa portuguesa, está-se efetivamente a realizar uma transmissão intracomunitária de bens. E para termos a noção de como este assunto é tratado em termos de declaração periódica do IVA, a primeira coisa que nós temos de verificar é a localização da operação. Onde será localizada a operação? Localizar uma operação significa determinar, para efeitos de IVA, qual o lugar, o país, o Estado-membro, concretamente, onde a operação será efetivamente tributada. E como é que são localizadas as transmissões intracomunitárias de bens? Onde são localizadas? Bom, para tal, nós consultamos o código do IVA. Relativamente à matéria em causa, no âmbito do código do IVA, vamos começar pelo artigo 6º do código do IVA, onde são estabelecidas as regras de localização das operações, nomeadamente a regra geral diz-nos que são tributáveis as transmissões de bens que estejam situados no território nacional no momento em que se inicia o transporte ou expedição para o adquirente, ou no caso de não haver a expedição ou transporte, no momento em que são postos à disposição do adquirente. Portanto, vamos imaginar que
uma empresa portuguesa vende mercadorias a uma empresa, por exemplo, de Espanha. O valor da fatura emitida pela empresa portuguesa a Espanha é de 100 mil euros. Como é que esta operação será localizada? Bom, aqui nos termos do número 1 do artigo 6º do Código do IVA, ela é localizada em Portugal, são tributáveis aqui em Portugal as transmissões de bens que estejam situados no território nacional no momento em que se inicia o transporte. E, portanto, a mercadoria parte de Portugal, ou os bens partem de Portugal para Espanha. Bom, no entanto, admitindo que ambos os operadores, ou seja, a empresa portuguesa e a empresa espanhola, estão registados para efeitos do viés. O que é o viés? Vamos mostrar aqui o site, trata da identificação. Vamos aqui compartilhar o site do sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA, o viés. Aqui faz-se a validação do número de IVA dos sujeitos passivos que estão nos diversos Estados-membros. Então eu teria de verificar, relativamente à Espanha, o número de identificação, o número de IVA do sujeito passivo espanhol, de Espanha, verificar aqui a sua validade, colocando aqui um número de identificação fiscal do meu cliente de Espanha, depois ser-me-á dada a informação sobre esse mesmo cliente e validamos assim a sua identificação. Portanto, considerando ou admitindo que ambos os operadores estão registados para efeitos de IVA aqui no viés, em Portugal, a empresa efetua uma transmissão intracomunitária e que, apesar de ser localizada em Portugal, ela vai gozar de isenção. E aqui, a isenção vamos ter de, efetivamente, consultar o RITI, que é o regime do IVA nas transmissões intracomunitárias, muito concretamente, a linha A do número 1 do artigo 14º. O regime do IVA nas transmissões intracomunitárias denominado RITI. Trata das aquisições intracomunitárias e das transmissões intracomunitárias, nomeadamente aqui no âmbito das isenções. O artigo 14, número 1, a linha A, refere o seguinte: estão isentas do imposto as transmissões de bens efetuadas por um dos sujeitos passivos referidos na linha A do número 1 do artigo 2º, expedidos ou transportados pelo vendedor, pelo adquirente ou por conta destes, a partir do território nacional para outro Estado-membro, com destino ao adquirente. Quando este seja uma pessoa singular ou coletiva, registada para efeitos de imposto sobre o valor acrescentado em outro Estado-membro que tenha utilizado e comunicado ao vendedor o respectivo número de identificação fiscal, no número de identificação para efetuar a aquisição, e isso se encontre abrangido pelo regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens. Então, pressupondo que tudo isto está efetivamente verificado, não esquecer aquela questão do viés, ou seja, no site da validação do número de identificação para efeitos de IVA, está tudo confirmado. Então nós vamos, aqui em Portugal, efetivamente estar isento relativamente a esta transmissão de bens para Espanha. Não esquecer que estamos a tratar de uma venda de mercadoria a uma empresa de Espanha pelo valor de 100 mil euros. E estamos aqui a trabalhar isto na perspectiva da empresa portuguesa. Vender mercadoria trata de transmissão de bens. No IVA nós podemos ter transmissão de bens ou prestações de serviços. Venda de bens, venda de mercadoria, estamos no âmbito da transmissão de bens, e quando aqui em Portugal uma empresa vende mercadoria para uma empresa de um Estado-membro,
Estamos perante então aquilo que se chama uma transmissão intracomunitária de bens. Essa transmissão intracomunitária de bens ao nosso cliente, ela vai ser declarada na denominada declaração recapitulativa do IVA. E aqui, esta declaração recapitulativa do IVA, em conformidade com os artigos 23º e artigo 30 do regime do IVA nas transmissões intracomunitárias. O sujeito passivo nacional, quer seja uma empresa, quer seja alguém inscrito na categoria B, rendimentos profissionais empresariais em concreto, sujeito passivo de IVA, adiciona aqui uma linha, identifica o prefixo do país de destino, que aqui seria Espanha, coloca o número de identificação fiscal da empresa de Espanha, vamos aqui inventar um número, coloca o valor da transmissão intracomunitária, foram 100 mil euros, e refere que tipo de operação está a ser realizada. Esta é uma operação do tipo 1. Não é uma operação triangular, não é uma prestação de serviços, portanto é considerada uma operação não compreendida no tipo 4, é uma operação do tipo 1. Isto é a chamada declaração recapitulativa do IVA. Agora, vamos depois ter também de entregar a correspondente declaração periódica do IVA, juntamente, obviamente, com as outras operações que a entidade ou o sujeito passivo realizou durante o período do imposto. Se tivéssemos aqui mais transmissões intracomunitárias de bens, ou eventualmente prestações de serviços efetuadas a adquirentes de Estados-membros, abriríamos aqui linhas e continuaríamos a identificar os países de Estado-membro, a identificação fiscal dos respectivos adquirentes, nossos clientes, os valores e os tipos de operação. Bom, considerando que esta entidade apenas teve esta mesma operação, agora seguir-se-á, posteriormente, a entrega também da declaração periódica do IVA, que é outra declaração. São declarações distintas. Uma coisa é a declaração recapitulativa do IVA, onde se declaram, então, nestes termos, as transmissões intracomunitárias de bens e também as prestações de serviços realizadas a adquirentes de Estados-membros. A declaração periódica do IVA terá igualmente de ser preenchida, respeitante ao período do imposto, a que diz a mesma respeito, e no que se refere aqui à questão da transmissão intracomunitária de bens, nós vamos ter de a declarar no campo 7. Ou seja, no campo 7 declaramos os tais 100 mil euros que foram declarados na declaração recapitulativa do IVA. E esta é uma operação que, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 14 do RITI, vimos que está isenta de IVA. Ou seja, declaramos a base tributável, ou seja, aquilo que faturou a empresa nacional, a empresa portuguesa, à empresa espanhola, mas como a operação está isenta de IVA nos termos da alínea A do número 1 do artigo 14 do regime do IVA nas transmissões intercomunitárias, o RITI, conforme estivemos a ver ao bocado, claro que não há qualquer referência a imposto a favor do Estado, porque é isento de IVA, não há IVA a favor do Estado, declara-se então a respectiva base tributável no campo número 7. O campo número 7 servirá assim para declarar as transmissões intracomunitárias de bens e também prestações de serviços que são efetuadas a adquirentes de Estados-membros da União Europeia. Não esquecendo, obviamente, também, para além da declaração periódica do IVA, a declaração recapitulativa, que são duas declarações distintas, mas
Elas complementam-se, uma vez que há aqui uma ligação entre este quadro 4 e depois o quadro 7 da Declaração Periódica do IVA. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.